A verdade é que cada dia é um desafio. Alguns vencem e outros desistem. Mas o fato é, todos nós temos que enfrentar ele. Hoje quero falar para vocês sobre como o desafio diário moldam as nossas vidas. Trabalho, a fé, o dinheiro e a nossa família. E até mesmo as nossas escolhas. E se você assistir até o final, você vai se entender como transformar esse desafio em combustível para você começar a crescer na sua vida. O primeiro desafio é a gente saber controlar o nosso dinheiro. Entender que todo dia é uma luta, todo mês é uma luta. Dinheiro entra, dívidas para pagar, as coisas não rendem, as coisas não vai. E o nosso maior desafio é saber nós entender como poder administrar o nosso dinheiro. Como poder administrar aquilo que temos. Porque trabalhamos o mês inteiro para simplesmente, em questão de horas, minutos, às vezes até segundos, o dinheiro todo ir embora. E aí nos basta a parar para pensar e poder colocar na nossa mente o que vale mais a pena. A gente gastar o nosso dinheiro, nosso maior desafio, naquilo que vai valer a pena ao longo prazo ou naquilo que vai trazer um prazer momentâneo, onde não sabemos se isso vai ser bom ou ruim. Porque você tem que ter uma estratégia. Nos dias de hoje, infelizmente, muitos não têm controle com o seu próprio salário. Esse é um dos maiores desafios. Às vezes reclama de dia e de noite, porque o problema não é ganhar muito. O grande problema é você não saber administrar a sua vida. Não deixar o dinheiro te controlar. Porque se você até agora não conseguiu entender o motivo por que sua vida não anda e por que seu dinheiro não prospera, pode ter certeza disso. Você não está sabendo como não deixar o seu dinheiro controlar você. Você está sendo escravo do seu dinheiro. Você está sendo simplesmente controlado por ele. E ele tem te guiado e feito você não ter paz, não ter alegria. Porque muitos falam assim, dinheiro não traz felicidade, mas a falta de dinheiro não traz paz. Você fica sem paz, você fica sem preocupado, você não dorme. O primeiro desafio é esse. Como você vai fazer isso? Então, o primeiro conselho que eu tenho para te dar é controle suas finanças. Entenda que você que manda no dinheiro, não o dinheiro que manda em você. E o seu maior erro é deixar ele te controlar, como ele vem fazendo com você. O segundo desafio, a rotina e o trabalho. Acordar cedo, pegar transporte, enfrentar o chefe, passar o dia a dia na correria. Esse é um dos desafios maiores que a gente tem no decorrer do nosso dia. E tudo isso vira uma pressão psicológica na nossa mente. A partir do momento que você trata isso como normal, como se fosse algo natural, isso vira um peso insuportável no decorrer do seu dia a dia. E às vezes, por conta disso, você não consegue entender por que são os seus dias não são legais. Por que os seus dias não são bons. Porque às vezes você se incomoda tanto, mas você nunca procura uma melhoria daquilo que você precisa. Você não se esforça, você não corre atrás de querer sair dessa situação que você se encontra, mas em tudo você coloca desculpa. Em tudo você coloca um obstáculo gigantesco e às vezes é simplesmente um palito de dente que está na sua frente. Só basta você tirar ele e atravessar para o outro lado. E se isso você está encontrando algo ou acha que é normal, entenda, isso não é normal. Isso é o menor de tudo, porém, que às vezes a gente se acomoda por conta do decorrer da rotina. Precisamos, temos que ir atrás, temos, mas tem um ditado que fala, faça aquilo que ama, que você nunca vai precisar trabalhar. E às vezes você está em um local, num ambiente hostil, um ambiente onde te traz peso, onde não te traz felicidade, e você não procura uma melhora para isso tudo. E aqui vai o conselho, comece a se mexer. Comece a acordar para sua vida, não trate isso como normal, essa rotina. Isso é algo normal, eu pegar, acordar cedo, pegar um transporte público cheio, lotado, pessoa tudo estressada, ansiedade, o povo hoje em dia perdeu o amor próprio, porque isso é bíblico, está falando que chegaria nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria. A população está sem amor. Hoje é a guerra política externa que está dominando tudo. E você está encontrando isso normal? Não sabe se vai chegar na empresa e vai estar tudo bem, não sabe se vai chegar na empresa e vai ser mandado embora ou não. Mas que isso mude o contexto da sua vida. Desafio entre família e relacionamentos. Conviver com pessoas não é fácil. É algo onde a gente temos que ter um perdão, um diálogo e entender a outra pessoa também. Que afinal, família não pode ser a pior do mundo, vamos dizer assim.
Mas quando tudo desmorona, é ela que tá ali para poder estender sua mão. Relacionamento, a gente temos que saber lidar com as pessoas, saber como ter paciência, como saber olhar o outro lado ou ver o outro lado. Às vezes reclamamos, falamos tantos e não conseguimos entender a outra pessoa. E o nosso maior erro é achar que somos sempre os donos das razões, achando que temos os nossos pensamentos ou aquilo que pensamos é o correto e esquecemos do outro lado. O desafio nesse contexto entre família e relacionamento é a gente ter paciência. O desafio é a gente ser compreensivo, a gente saber perdoar, falar na hora certa e se calar na hora certa. Esse é o maior desafio onde muitos não conseguem levar adiante e muito menos conseguem falar assim, não, eu vou me colocar no lugar e vou me rebaixar um pouquinho. O grande problema disso é o perdão, o grande problema disso é descer do cavalo da razão e entender que nunca tá certo, entender que você tem os momentos que você tá errado. E o que custa rebaixar? E o perdão, quando vem, que não saia da boca para fora, mas que saia do coração e que a outra pessoa seja recíproca, a ponto de entender que o perdão chegou, que ela vai fazer a diferença. O maior desafio que temos na nossa vida é os nossos desafios internos. Ansiedade, autocontrole, a gente lidar com aquilo que temos nas nossas mãos. O grande problema disso tudo é que às vezes não conseguimos lidar com nós mesmos. E veja bem, o problema não é o dinheiro, o problema não é o trabalho, o problema não é as dívidas, o problema não são família, o problema é nós mesmos, em saber controlar aquilo que temos, em saber controlar nós mesmos. Os desafios internos, aonde muitas das vezes é o que mais domina a gente, em querer fazer alguma coisa, em querer se mover para poder pensar, eu faço ou não faço, em pensar, em olhar vários ângulos da vida e aprender com isso tudo. Porque, infelizmente, no dia de hoje, as adversidades têm sido muito grandes na população, no mundo, e isso tem causado e gerado uma ansiedade terrível a ponto das pessoas hoje dependerem de remédio. Então, o nosso maior desafio, aonde temos no nosso dia, é nós mesmos. E você tem feito o que para poder melhorar isso? O que você tem pensado para poder falar, poxa vida, eu tenho que mudar esse meu jeito. Eu tenho que mudar essa forma minha de pensar. Tenho que lutar contra isso que vem me prejudicando. Você simplesmente se acomodou achando que isso é normal. Então que hoje, por esse desafio, aonde nós se enfrenta, desafio diário todos os dias, isso possa melhorar na sua vida e que você possa ser diferente e falar assim, poxa, deixa eu dar um passo para trás aqui. A ansiedade às vezes está vindo através de você ou atrás de você. Não é porque você tem ela, não, é porque você deixou ser gerado por ela. Como? No decorrer do seu dia a dia, preocupando demais. A vida é tão bela, a vida é curta, se vive só apenas uma vez. Estamos de pé hoje e não sabemos como que se vamos estar de pé no dia de amanhã. Estamos bem hoje e não sabemos se amanhã vamos estar bem. Estamos vivos agora e não sabemos se daqui 5 minutos estaremos vivos. Então a vida é bela, a vida é sublime, a vida traz paz, alegria. Olhe e enxergue a Deus a todos os momentos da sua vida e não deixe Ele de lado, porque às vezes o nosso maior erro é a gente achar que porque melhoramos um pouquinho, seja financeiramente ou não, a gente acha que temos que esquecer de Deus. Não esqueça de Deus. Lembre de Deus a todo momento da sua vida e tudo irá bem. O desafio espiritual é aquele que poucas pessoas vê e que poucas pessoas entendem. Entenda uma coisa, nosso desafio espiritual no decorrer do nosso dia a dia, aquilo que muitas das vezes atrapalha até mesmo a nossa carne. Porque veja bem, quando o espiritual está bem, automaticamente a nossa carne está bem. Mas se a gente ficar enfermo na nossa carne, você pode ter certeza de uma coisa. O espírito, se tiver bem, a alma, a gente fica bem. Por mais que a carne esteja enferma, doente, mas só de a alma tá bem, o espírito tá bem, a carne também fica bem. Pode estar doendo tudo, mas a alma tá de pé. O espírito tá com fé. O nosso mundo espiritual tá muito bom. Então veja bem, entenda as suas guerras espirituais, que às vezes são coisas que algo bom vai acontecer na sua vida. É que um sinal bom vai chegar na sua vida. Deus está chegando pertinho de você. Mas às vezes você reclama e quando a benção tá para pegar na sua mão, você larga ela por causa da língua, por reclamar demais. Às vezes Deus está simplesmente de braços abertos, está do seu lado, prontinho para te entregar um presente daquilo que você está precisando, daquilo que você mesmo pediu. Senhor, você não aparece na minha vida. Deus, você não aparece na minha vida. E quando Deus resolve aparecer,
você com as suas próprias mãos consegue jogar para fora. Mas lembra disso, os antigos foram assim. José teve que ser vendido pelos seus irmãos e na casa de Potifar foi acusado de ter assediado a mulher de Potifar para poder ser preso. Olha que coisa terrível, e dentro de uma prisão, pelo aquilo que Deus deu para ele, ele Deus deu condição para ele interpretar o sonho do padeiro e do copeiro. E um dia lá na frente, anos se passou, imaginamos nós quantos anos deve ter se passado mediante a isso, para um dia ele ser governador do Egito e ainda honrar os próprios irmãos dele que tinha vendido ele. O amor, a misericórdia, o perdão, tudo isso ele entendeu. Eu posso passar por tudo, mas eu tenho certeza que Deus vai chegar na minha vida. Então eu tenho certeza, Deus está chegando aí pertinho de você. Tá chegando pertinho e ele não vai te largar. E ele vai te deixar na sua mão, ele vai te entregar na sua mão aquilo que você precisa. Mas tenha fé, tenha certeza que em meio a esse desafio que você está passando, que não é fácil, Deus está do seu lado e está vindo coisa boa aí na sua vida. E então, cada dia é um desafio. Porém, aquele que entende, transforma os desafios em degraus. E comenta aí, qual que é o seu maior desafio no decorrer do seu dia? E compartilha com as pessoas que precisam ouvir a respeito desse desafio para poder melhorar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais vídeos. Tamo junto. Deus abençoe o seu dia, sua semana também.